Atos 18, nós vamos ler a partir do verso 12 até o 17. Por que a gente vai ler Atos, Zé, se nós estamos estudando Coríntios? É que esse texto de Atos é o texto que conta quando Paulo visitou a cidade de Corinto. Depois é que ele escreveu a carta. Essa foi a época que ele passou, no início da igreja. Lembre-se que Paulo fez viagens missionárias, ele abriu igrejas, e depois você tem as cartas para essas igrejas. É muito interessante você ler Atos, quando ele foi para a cidade de Filipos, conhecer a história, depois você vê a carta aos filipenses. Quando ele passou pela cidade de Éfeso, depois a carta que ele manda aos Efésios. Quando ele passou por Corinto, depois a carta que ele manda aos Coríntios. Então assim, nós vamos ler esse texto que tem uma peculiaridade para o estudo de hoje. Aqui é quando Paulo estava ali pregando. Lembre-se que a igreja cristã e o judaísmo se confundiam. Paulo pregava na sinagoga, ele procurava os irmãos judeus. Depois do ano 70, depois de Cristo, é que houve uma separação bem radical. Isso aqui é judaísmo e isso aqui é fé cristã. São duas coisas distintas. Aliás, Jesus quando veio pregava e os judeus que iam ao templo ouviam as palavras. Essa separação foi gradual. E a gente tem a data do ano 70, quando é a revolta de Jerusalém contra Roma e a destruição do templo, que é depois dos escritos. Mas há controvérsias, alguns acham que alguns livros foram escritos depois, outros foram escritos um pouco antes. 69 antes de Cristo, 71 depois de Cristo, aliás, depois de Cristo. Mas enfim, nessa época, judeus e cristãos estavam meio que juntos. Mas já começava uma perseguição dos judeus contra os cristãos. E olha o que aconteceu. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, Acaia era a província da onde Corinto era a capital. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este Paulo aí, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio, que era o governador, declarou aos judeus: é o seguinte, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, vocês judeus, eu faria isso, de razão seria atender-vos. Mas se é uma questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Olha que interessante. Então todos agarraram Sóstenes, que aliás é citado no começo da carta de Paulo, principal da sinagoga. Ele tinha crido em Jesus e era um dos principais da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Vamos bater no cara para ver se o Gálio, que é o governador, nos atende e julga a nossa causa, né? Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Gálio era governador da província da Acaia. Está entendendo a história, né? A história é que os judeus pegaram Paulo e foram até Gálio e falaram assim: a gente tem um negócio aqui, porque a gente crê em Deus assim, ele está pregando diferente. E Gálio falou: cara, não tem nada a ver com isso. Esse é o negócio da religião de vocês, vocês decidem, que eu vou decidir isso para vocês? Aí, os judeus pegaram o Sóstenes, que tinha se convertido, e começaram a socar o cara, para ver se de repente isso sendo um crime, o Gálio diria assim: não, tá bom, vou quebrar o galho de vocês. Desculpa, irmãos, que piada infame. Desculpa, mas receba, irmão, receba essa piada. Toma posse dela agora. E aí então, nem assim ele falou: eu não tenho nada a ver com as questões de vocês, eu vou julgar outras coisas. Eu imagino, diz que ele expulsou os judeus do tribunal. Eu imagino o Gálio conversando com os seus companheiros, depois dele dizer: não vou julgar a causa de vocês. Imagina, não está no texto. Vamos pensar a gente aqui, o cara que não tinha nada a ver, era procônsul da parte de Roma, para cuidar daquela região, dizendo: rapaz, que esses caras estão aqui, esses judeus, meu? Isso é coisa deles, meu. Se eles estão brigando, se eles têm problema deles, eles que se virem, né? Eu vou ter que julgar esse tipo de coisa? E o mais engraçado, imagina aqui, eu imaginando com você o Gálio, dizendo assim: cara, eles falam que o Deus dele é o Deus da misericórdia, é o Deus criador. Eles falam do Hesed,
a misericórdia e a graça de Deus. São esses judeus que falam que a gente tem que ter compaixão da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre. São esses judeus que falam do amor de Deus para as nações. E os caras ficam brigando entre eles. Onde é que está esse Deus aí para eles? E a gente tem que julgar ainda? Esses caras estão loucos. Não sei se você entende o que aconteceu naquele dia. E tentar compreender também que o que significa ser igreja. A ideia do povo chamado igreja, os chamados por Deus, é de que nós, como comunidade de Deus, da qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo, apresentamos para a sociedade e para o mundo uma alternativa de vida do reino para um mundo que está em caos. Você entende isso? As pessoas não conhecem Deus porque a gente fala sobre Ele. Deus é bom, viu? Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, ô galho. Você tem que crer em Jesus Cristo, ou no Senhor de Israel. Ou nós, aqui nos dias de hoje, falando pela internet, rádio, televisão, na rua, de porta em porta, seja lá o que for. A alternativa de vida para um mundo em caos é o reino de Deus. Mas o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas na demonstração de que o Espírito desse Deus está aqui. Porque quando eu e você conhecemos a Cristo, e Ele passou a habitar dentro de nós, isso começou a mudar os nossos valores e a nossa cabeça. Uma autoanálise de que a vida que eu vivo não é a vida de Cristo. Olha que interessante, ser parte do reino de Deus não significa que eu fiz alguma coisa boa e esse Deus me aceitou e deixou eu entrar no reino. Não, é mesmo o contrário. Sou eu que disse, cara, eu não tenho vida. Eu nego a mim mesmo. Eu deixo para trás o que eu sou, porque eu quero ser como Cristo. Eu me arrependo do meu pecado e eu quero começar de novo. Eu quero ser parte do teu reino, porque eu quero que o teu reino reine sobre mim. O reino de Deus não é um lugar onde eu pergunto, oh, vocês me aceitam, eu posso fazer parte? Não, é o lugar onde Deus disse, eu tenho graça e misericórdia. Você quer negar você mesmo? Você entende que a sua vida não é vida? A discussão sobre ser igreja diante de uma sociedade é exatamente ser uma opção de vida do reino para o mundo em caos, anunciando que todos nós entendemos que a vida que a gente vivia não era vida. Seja Galho ou qualquer pessoa da sociedade, ao olhar para a comunidade de Cristo, vai entender que eu também preciso deixar quem eu sou, para que Cristo me transforme na sua imagem, e eu ser parte do seu povo. E quando a igreja vive o que ela vive, na sociedade onde ela está, ela anuncia também com a sua vida, o reino de Deus. Por isso o nosso anúncio, a nossa missão, não é apenas o que nós dizemos, mas o que nós vivemos. Porque na verdade, o que nós dizemos está dentro de nós e transformou o que somos. Porque a palavra que eu anuncio, antes de sair pela minha boca, ela passou pela minha mente, pelo meu coração, pela minha ética. Ela passou pela minha justiça, ela passou pela minha compaixão, pelo meu amor, pela minha generosidade, pela minha maneira de trabalhar. Ela moldou toda a minha vida. Eu fui transformado, aliás, eu estou sendo transformado a cada dia pelo Espírito, na imagem do Filho. E quando eu vivo a vida que eu vivo, eu anuncio a esse mundo que o reino chegou. É chegado o reino dos céus. Por isso não faz nexo a ideia de que os judeus iriam levar para Galho julgar uma causa que nem deveria existir num povo transformado. Não sei se você entende o que eu estou querendo te dizer. A pergunta não é, oh, você acha que é certo um irmão processar o outro? Não, a pergunta não é essa. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é por que isso está acontecendo. Ela é anterior ao fato. Aliás, é por isso que nós chegamos ao texto que nós temos que chegar, que nós vamos ler em 1 Coríntios 1:11. E tem uma outra coisa importante, enquanto você abre 1 Coríntios 6, de 1 a 11. A comunidade igreja, a gente diz que ela é uma comunidade escatológica.
O que é escatológico, Zé? Escatologia é a parte da teologia que fala dos últimos tempos, da volta de Cristo, do fim. Se nós dizemos que Cristo vem e nós vamos viver novo céu e nova terra, uma realidade de uma sociedade e uma criação redimida, transformada, de gente que não vive na ótica de quem tem o pecado e de quem é governado pela sua carne, mas que agora foi transformado por Cristo e eternamente viverá com Ele. O livro de Apocalipse fala sobre essa nova realidade. A gente tem muitas perguntas para fazer para Cristo naquele dia, mas o que a gente sabe é que teremos corpos transformados. Aliás, Paulo fala isso lá na frente em Coríntios. Nós seremos gente que vive uma realidade de céu e terra, de vida, com Cristo, sem morte, sem envelhecimento, sem o pecado, e com a presença dEle conosco. É louco isso. Que idade que a gente vai ter, Zé? Eu não sei, irmão. Eu acho que a gente vai estar no vigor da vida. Não sei se o vigor é 30, 33, sei lá, não sei. Eu sei que nós vamos ter um corpo glorificado, que não se corrompe. É uma realidade muito diferente dessa, mas é um reino de justiça, de paz, de verdade, de sinceridade, sem maldade, sem malícia, sem corrupção do nosso corpo, sem corrupção da nossa mente, dos nossos valores. A escatologia é a parte da teologia que estuda o fim. Nós somos uma comunidade escatológica, que a nossa vida aponta para lá, anuncia um fim. Não que nós já sejamos perfeitos, não somos. Não que nosso corpo não se corrompa, ele se corrompe. Não que a gente não tenha pecado, a gente tem, mas a cada dia Deus nos transforma e a nossa vida anuncia um fim. Nós proclamamos um reino que já chegou, mas que não está aqui definitivamente. Vai ter um momento definitivo da justiça de Deus, mas o que a gente vive aqui já é um prenúncio. Se você nos enxergar, você vai começar a apontar o nariz para o fim e falar: agora eu entendo que vai ter um fim. Porque esse pessoal já vive o prenúncio do que virá. A comunidade é uma igreja, a igreja é uma comunidade que anuncia escatologicamente o reino de Deus, que já anuncia hoje o que virá, porque Ele está dentro de nós e nos transforma individualmente, e Ele está entre nós e transforma as nossas relações. E agora nós chegamos em 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Vamos só lembrar mais uma coisa, irmão, é muita coisa. A gente vem de um outro texto anterior, você lembra, em que Paulo estava dizendo que tinha um cara dentro da igreja que tinha pegado a madrasta, lembra? O cara estava se relacionando com a própria madrasta. Olha que doido. E Paulo fala assim: o que está acontecendo aí, mano? Não tem ninguém aí dentro para resolver esse problema? A cidade inteira já está sabendo do que está acontecendo. Vocês estão anunciando um Deus que não funciona para vocês. E ele diz assim: o que está acontecendo aí dentro é pior do que acontece fora. E vocês querem julgar quem está fora, que é pecador. Deixa lá fora para julgar que Deus julga e começa a resolver o que está dentro. Muito dura a palavra do texto anterior. E agora ele prossegue: e aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, ou seja, são duas pessoas, tem algum de vós que tem uma questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Tinha dois irmãos brigando e indo para o tribunal. Lembrando o que aconteceu com Paulo diante de Gálio. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Vocês vão julgar o mundo, vocês vão estar com Cristo na ressurreição quando Ele vai julgar o mundo, e vocês não conseguem resolver as coisas aí dentro? E tem que ir lá fora no tribunal para alguém resolver as coisas de dentro? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Como é que é o negócio? Tem uma contenda aí dentro e vocês estão procurando alguém de fora para resolver o que vocês deveriam resolver dentro. Para vergonha eu digo isso a vocês. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Não tem ninguém que possa aconselhar vocês são irmãos. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos?
Só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Guarda essas duas frases, irmãos. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos próprios irmãos. Vocês estão sendo injustos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não faz parte do reino o injusto. Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês já foram assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vocês já foram assim, mas agora vocês são do reino. Fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo a esses irmãos é que vocês não julgaram um cara com uma relação incestuosa com a sua madrasta que está aí dentro. E vocês querem dizer que quem está fora tem pecado. E agora que vocês têm uma contenda, vocês levam para fora para alguém julgar o de dentro. Está tudo invertido aí. A ordem dos valores de uma comunidade cristã estão perdidos aí dentro em Corinto. Esses dois trechos, da semana passada, do rapaz com a própria madrasta, e agora dessa causa, ou desse caso, de um litígio entre dois irmãos, faz Paulo mostrar uma fotografia dizendo, cara, a coisa aí está uma balbúrdia. É até interessante tudo isso que a gente tem falado, porque quando nós chegarmos na parte em que Paulo fala sobre a espiritualidade, os dons e a maneira como Corinto se apresentava como uma igreja cheia de Deus e do Espírito, a gente começa a pensar, rapaz, mas será que essa espiritualidade era mesmo uma espiritualidade consistente? Diante de tantas coisas que aconteciam? Há uma hipótese. Quando nós começamos esse estudo, nós falamos que na igreja de Corinto você tinha diferença de classes sociais. Aliás, o início da carta fala sobre isso, quem tem pegado o estudo desde o começo. Mas que não eram muitos ricos, de nobre nascimento, ele fala. Mas tinha gente rica em Corinto. É provável que essa situação, se fosse de propriedade ou de negócios, fosse entre as pessoas de uma classe mais elevada. E alguns comentaristas acreditam que é provável de que essas pessoas não fossem apenas pessoas importantes dentro da cidade, dentro da igreja de Corinto, mas fizessem parte até mesmo da liderança, porque eram pessoas de destaque, e que agora estão procurando fora um juízo para julgar uma causa do que aconteceu dentro. Deixa eu perguntar a você, irmão, o que é a justiça de Deus? Alguém te perguntar como é que Deus faz justiça, que resposta você daria? Simples. A justiça de Deus se chama graça. A justiça de Deus, aqui entre nós, é uma injustiça. Porque o filho dele está na cruz e o ladrão do lado vai ser salvo. Isso não é justo, pô. O cara que nunca pecou vai ser condenado. E o cara que sempre cometeu crime, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Aliás, eu e você. Nada que nós façamos nos coloca dentro do reino. Porque para entrar no reino, não é pelo que nós fazemos, não é porque somos santinhos do pau oco, nem porque somos melhores, é porque Ele nos amou, é porque Ele nos chamou, não é porque nós resolvemos o nosso pecado e deixamos de cometê-lo, é porque o Filho morreu pelo nosso pecado, não é porque nós morremos e pagamos o preço do nosso erro para entrar no reino, não, nós não fizemos isso, foi o Filho que pagou. Se você fosse o pai, você diria, com a nossa cabeça, isso é uma injustiça. Eles merecem pagar pelo seu pecado, mas Deus pagou pelo nosso pecado. Quando nós dizemos, eu preciso seguir a Cristo, eu preciso andar com Ele, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que segui-lo, é porque eu entendi que eu sou um culpado. E que eu preciso ter a vida de Cristo em mim. A lógica da fé cristã é que eu nego quem eu sou, para que Ele habite em mim e me transforme no que Ele é a cada dia.
E quando eu faço o que eu faço e eu vivo o que eu vivo, não é porque eu estou tentando pagar a minha entrada no reino, é porque eu já entrei. Não sei se você me entende. Eu não faço o que eu faço para que Cristo me aceite, é porque Ele me aceitou que eu sou transformado por Ele. Isso é muito importante que você compreenda, porque quando Ele diz assim, vocês estão cometendo uma injustiça, lembra da frase que eu disse? Não esqueça dela. Por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Porque foi o que Cristo fez por nós. Ao invés de Ele nos dar o pagamento pelo nosso pecado, Ele pagou no nosso lugar. Ele sofreu o dano. A graça diz para mim e para você, que se o salário do pecado é a morte, quem pagou foi Cristo e não eu. A graça diz que uma grande injustiça pelo padrão humano foi feita para que eu fosse salvo, em que Cristo pagou o meu preço. E agora, o que Ele nos ensina? Alguém pediu para você a sua capa? Entrega. Alguém disse para você, anda comigo 1 milha? Ande 2. Alguém deu um tapa na sua face? Oferece o outro lado. Carrega a carga uns dos outros. Julgue-se sempre inferior ao seu irmão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aquele que se julga ser o maior, seja o menor. Ele inverte a ordem para nos dizer que a justiça de Deus, ela é o inverso do que os homens apregoam. E de que na verdade nós sofremos o dano. Nós preferimos sofrer o dano do que perder o nosso irmão. Aquele que me ofendeu, talvez ele não entenda. Ao invés de eu querer brigar com ele para dizer que eu estou certo e ele errado, é melhor eu dizer, Senhor, perdoa, ele não sabe o que ele faz, ele é novo ainda. Eu vou sofrer esse dano e vou sofrer essa injustiça para ganhar o meu irmão. Aliás, você que é pai, deve fazer muito isso com seu filho. Quando ele bate a porta, quando ele fala que não te ama mais. Eu brinquei aqui de manhã, que uma vez eu briguei com a minha mãe porque ela me deu Discoteca Hipopótamos volume 2. Que tinha Philadelphia Freedom do Elton John, que não dava para não ter aquele disco. E ainda tinha Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Então, mas essa música é pornográfica. Uma vez eu tive aula de francês, não que eu tenha aprendido. E eu falei para o professor, falei assim, Voulez-vous coucher avec moi? Ele falou, não. Você quer dormir comigo essa noite? Pô, eu cantava essa música, eu nem sabia que era uma... E minha mãe não quis me dar, eu fiquei brigando com ela. Depois ela me deu. Fiz até greve de fome, não almocei um sábado, ela me deu o disco. Não é interessante como nós tratamos a justiça ou a injustiça, achando que a gente está brigando contra Deus para que Ele nos dê uma coisa que a gente quer? Não é isso. Essa birra é uma questão infantil, que nós como pais dizemos, tá bom filho, tá. Então, porque eu não vou, tá. Você pode perder o seu filho. Você pode esmurrar ele e dizer que você está certo e ele errado. Se você entender que ele é uma criança e você é mais maduro, você vai relevar um monte de coisa. Daqui a pouco ele cresce e fala, pô pai, como eu era infantil. Tudo bem filhão, relaxa, vamos embora. A gente sofre o dano quando não quer perder a pessoa. E às vezes, nós queremos ganhar o debate, provar que eu estou certo e você errado. Quando eu provo que eu estou certo e você errado, eu ganho o debate e perco você. E às vezes a nossa maneira de ser igreja faz a gente ganhar debates e perder pessoas. Provar quem está certo e perder a comunhão. Lembrando do que aconteceu com os judeus quando levaram Paulo diante de Gálio, Paulo devia ter essa história na sua cabeça. Gálio não quis julgar, deve ter achado ridículo. 2 pessoas que creem no mesmo Deus estão diante dele para ter uma solução. E agora é isso que vocês estão fazendo. Vocês dizem que todo mundo lá fora é pecador, tem um cara deitando com a própria madrasta e vocês não resolvem, e os lá de fora são errados, e vocês são certos, são orgulhosos que dizem que vocês sabem resolver suas causas, e agora que tem um problema entre vocês dois, levam lá para fora para alguém resolver. Vocês estão ficando doidos? Se vocês não têm graça, vocês estão cometendo uma grande injustiça. Ele disse assim, o problema não é só vocês levarem a causa para o tribunal. Só de ter uma demanda,
Vocês já são derrotados, é uma grande derrota. Agora eu vou, né, desculpa, não é uma imitação, se você viu isso em algum lugar, é mera coincidência. Quem chegar no tribunal e ganhar a disputa, perdeu. E quem perder, perdeu também. Não é piada, não é qualquer semelhança política, é mera coincidência. Os dois já perderam. Porque só o fato de haver uma contenda já é uma derrota para quem ganhar e para quem perder. Os dois perderam. Vocês não têm graça. Lembrem-se, por isso que no final, no versículo 9 e 10, ele fala de promiscuidade sexual e imoralidade, e por outro lado, de ganância. Ele fala sobre os adúlteros, ele fala sobre efeminados, ele fala sobre qualquer tipo de pecado sexual, daquele que diz assim, eu me entrego a isso pelo meu prazer. E o outro lado, aqueles que são maldizentes, roubadores, corruptos, um que se entrega a um senhor e outro que quer se assenhorar de tudo. Ele não está dizendo assim, quem faz isso aqui eu não amo, ele está dizendo, quem faz isso aqui não é do reino. E se vocês são injustos, vocês não conhecem a graça. Vocês não conhecem o que eu estou dizendo para todos vocês. Eu perdoo a todos. Deixem ser transformados pela minha graça. Se você não compreende isso e está agindo com injustiça dentro, é porque você não entendeu quem você é, você não entendeu a minha graça que te perdoa, nem a transformação que eu quero fazer em você. Então, na verdade, você está junto com todos aqueles que disseram não para o meu reino, não vão herdar o meu reino. Aliás, já não anunciam. E o que vocês estão fazendo não anuncia o meu reino. Não diz que vocês são parte dele. Irmãos, qual é o sentido de nós dizermos que temos o Evangelho, se o Evangelho não mudou quem somos? Qual o nexo de eu anunciar para fora dessas quatro paredes o que Cristo faz por alguém, se essa pessoa não vê o que Ele fez por mim? O Evangelho é algo encarnacional, assim que a gente diz. Ele encarna em nós. Ele entra em nós e muda quem somos. Muda quem somos e, por consequência, o que fazemos. E aí, o que nós anunciamos é um cheque que tem fundo, tem lastro. Aquilo que a gente diz, se alguém olhar na conta, é isso que a gente faz. Nós somos o que acreditamos e fazemos o que somos porque acreditamos. Então somos transformados. Isso se reflete na nossa casa. Como eu disse aqui, a maneira como eu trato meu filho, a maneira como eu trato meu pai, a maneira como eu trato minha esposa, a maneira como a gente vive como igreja. Para aqueles que aqui trabalham em algum departamento, que trabalham em algum ministério da igreja, contendas. Deus não é vingador dos meus caprichos. De eu ter uma contenda com o irmão e querer que Deus prove que ele está errado e eu estou certo. A igreja é o lugar onde os dois dizem, não, desculpa, o errado foi eu. Não, o errado sou eu. Fica com você. Não, fica com você, eu que errei. Não, eles vão brigar porque os dois estão errados. Vão ter que chamar o pastor e falar, pastor, eu estou errado. Não sou eu que estou errado, não sou eu. É o lugar das pessoas que levam o dano. E não o lugar das pessoas que são felizes por se colocar acima das outras. Porque não foi isso que Cristo fez, esse não é modelo da nossa vida. Não é nisso que o Espírito Santo vai nos transformar. A não ser na imagem do Filho, na imagem de Cristo. Portanto, tudo que a gente recebe do Evangelho transforma quem nós somos, transforma as nossas relações. É base do que anunciamos e anuncia quando fazemos. Isso é muito importante. Estamos numa época de eleição, irmãos. Eleição, tem gente brigando, porque um vai votar em um e outro vai votar em outro. Algum dos dois é Cristo, algum dos dois é Messias, ou 3, ou 5, ou 6. Alguém desceu do céu para que eu brigue com meu irmão para dizer que eu estou certo e você errado? Se eu creio que Deus usa a sua multiforme sabedoria, se eu creio que Deus usa tanto as coisas boas que acontecem comigo quanto as ruins para me ensinar, se eu acredito mesmo que nessa multidão de cabeças
Deus se manifesta, e eu e você cremos que Ele é Senhor sobre tudo, não vale a pena discutir com você quem está certo ou quem está errado. Eu e você somos instrumentos. Se não fosse assim, todo crente votaria na mesma pessoa. O único Messias que veio dos céus. O único unânime é Cristo. Você acha que é bom ter um congresso nacional com um partido só? Claro que não. Então é bom que você vote em um e eu em outro. É bom ter oposição, é bom ter outras cabeças. Isso não significa que você e eu tenham um certo e outro errado. Eu e você somos usados. Com a cabeça que a gente tem. Cada um vem de uma classe social, de uma história, de uma cultura. Trabalha num setor da sociedade, tem uma visão a respeito e vota com a sua consciência cristã. É nesse mosaico sinfônico que a gente é usado por Deus. Cada um toca no seu tom. E todos nós fazemos uma sinfonia. Isso eu digo com vários assuntos. Travamos contenda na nossa casa, travamos contenda dentro da igreja, e depois queremos anunciar quem? Para quem? O Evangelho começa aqui. Quando Paulo diz essas coisas, ele está falando, isso é uma loucura, não tem ninguém entre vocês aí para poder mediar isso e resolver essa questão. Se bem que só o fato de haver uma questão já é uma derrota. Vocês não conseguem sofrer o dano. Talvez a lição para nós nessa manhã seja olhar a partir da nossa vida individualmente, das nossas relações, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida nessa sociedade, o quanto o Evangelho pode ser mesmo visto em nós. Mas não apenas porque nós temos que cumprir uma função missional. Ela é apenas consequência do que nós vivemos. Eu acredito muito, muito mesmo, que o jeito que você vive é uma missão. Acredito que quando a gente sai daqui com essas coisas na cabeça e nos deparamos com o mundo que a gente se depara, e alguém vem e diz, por que você pensa desse jeito? Por que você faz isso? Você é bobo, você não devia... Eu faço porque Cristo me ensinou assim. Eu acho que isso é correto, eu acho que isso não, mas... porque esse é um modo de vida. Eu sou uma alternativa, como reino, a um mundo caótico. E essa pessoa pode dizer para mim, mas explica melhor por que você faz isso? Mas Deus é assim, a palavra de Deus diz assim, eu creio nisso, eu vivo isso, é isso que eu espero, esse é o reino que eu anuncio. E pode ser que essa pessoa diante disso fale, eu preciso dessa graça. Que me perdoe, eu preciso ser uma outra pessoa. Eu entendo o que você está falando. Eu sei que você não é perfeito, eu também não, mas nós dependemos dele. E que legal quando uma pessoa pensar assim e dizer, pode ser que ele diga, eu vou na igreja com você. Pode ser que ele não vá, pode ser que ele vá em outra, não é esse o ponto. O ponto é que alguém entendeu o reino e se curvou a Cristo. Eu acredito nesse modelo de evangelismo. Não estou dizendo que eu não acredito que você pode entregar um folheto, nem que você possa bater numa porta. Deus pode usar qualquer coisa, todas elas. Mas se Ele usar você com quem está ao seu redor, rapaz, a gente está vivendo o mesmo reino. Isso não significa que todos vão querer o reino de Deus, tem gente que não quer. E ninguém é obrigado a crer no que nós cremos. Mas pelo menos nós vivemos e pregamos e somos uma alternativa do reino de Deus para uma cidade caótica, que não o conhece. E sem contar que isso vai mudar a minha maneira de tratar o meu filho, minha esposa, minha igreja. E que bom, se nós pudermos participar de uma união de pessoas assim. Para você que tem aspirações e espera ter um ministério, trabalhar em alguma área da igreja, que bom se todos nós entendermos isso. Se todos nós dissermos, não, fica com você. Não, fica você, não, fica você. Que bom. Se eu andar mais uma milha com meu filho, se eu andar mais uma milha com meu pai, se eu andar mais uma milha com meu esposo ou com a minha esposa. Mas que bom também se ele disser, não, mas eu entendo o que você está fazendo, eu acho que eu também estou errado. Que bom se o Evangelho mudar todos nós. Talvez você que esteja aqui possa dizer assim, eu sempre procurei ter uma igreja assim. Que legal, irmão, eu também. Eu não estou dizendo que a Casa da Rocha é assim. Eu achei que eu tinha achado. Não achou, irmão. Isso aqui era uma fábrica. Não é esse lugar. Inclusive durante a semana você vem aqui, não tem ninguém aqui. Somos nós. Se nós formos assim, a igreja será assim.
Se nós acreditarmos nisso, nós vamos nos deixar transformar assim. A igreja não é o que eu digo, nem o que eu penso, nem o que se prega. A igreja é o que você é. A igreja não é o evangelho que eu digo, é o que você aceita. A igreja é o evangelho que encarna em você. A igreja é o fruto do evangelho em você. E o que você faz nas suas relações, que vai ser visto aqui entre nós, e o que acontece dentro de você. E a gente vai ser muito feliz, dizendo obrigado, Jesus. Obrigado porque eu me permiti ser moldado pelo Teu Espírito e todos nós permitimos. E a nossa vida vai anunciar o reino de Deus. Esses dois trechos de Paulo são muito profundos. Ele bate pesado. Ele traz à tona a sujeira da igreja. Mas é bom demais, porque coloca a gente no lugar. Deus nos abençoe a sermos isso aqui e a anunciarmos esse reino. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós te agradecemos esses últimos 2 domingos, Senhor, que foram tão fortes no sentido de mexer com valores da nossa santificação. Mexer com a nossa santificação, mexer com o nosso senso de conversão verdadeira. A maneira como cremos, o que a Tua palavra tem de verdade feito dentro de nós. O reino que anunciamos é o reino que vivemos e é o reino que somos. Obrigado, Senhor. E obrigado porque essas coisas mexem com a nossa fé, com o nosso jeito de crer a vida de Cristo. Isso pode mexer com a minha família, com a nossa igreja e com essa sociedade. Muito obrigado, Senhor. O problema é que a gente tem questões mal resolvidas. E competições. Somos carentes e queremos sempre que alguém diga que estamos certos, porque somos infantis. Porque se conhecêssemos a Tua graça, todos nós diríamos, certo é Cristo. E assim todos nós teríamos comunhão em Ti. Nós não julgamos que alcançamos isso, Senhor, mas nós Te pedimos como igreja, tem misericórdia de nós. Molda-nos. Nós queremos permitir de verdade que a Tua palavra nos transforme, porque o Senhor nos chamou, morreu por nós, e a Tua habitação em nós precisa nos moldar. Não queremos ser resistentes a isso, Senhor. E que possamos, como igreja, viver o Teu reino, que seja sensível, visível, perceptível para quem está ao nosso redor. E sejamos sim uma alternativa da graça para um mundo caótico. Para a Tua glória e para a nossa alegria de compartilharmos a vida com irmãos transformados a cada dia, como nós também nos permitimos ser transformados. Isso mude nossa cabeça, isso apazigue a nosso lar, nossas relações, amigos, a igreja, e nos faça missionários de um reino que a gente crê e vive. É o que nós Te pedimos. Obrigado por essa manhã, leva a gente debaixo da Tua paz, nos guarda, abençoa o nosso domingo de descanso, nossa semana que se inicia. Tudo isso nós consagramos a Ti e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Dê um abraço bem forte no seu irmão. Diga para ele, tamo junto. Vai na paz.